Oi, eu sou a Tiemi e no vídeo de hoje resolvi fazer uma resenha do livro Sobrevivente do Chuck Palahniuk. É esse livro aqui, ó. Esse é o segundo livro que eu tô lendo desse autor. O primeiro foi Clube da Luta, que por coincidência é um dos livros mais famosos dele. Inclusive tem um filme que eu super indico. E esse livro, ele tem uma escrita muito parecida com a do Clube da Luta. Inclusive ele é também narrado em primeira pessoa. Mas assim, a história ela é completamente diferente do Clube da Luta. Tem algumas semelhanças, no caso, algumas curiosidades bizarras que o personagem vai narrando, né? Como, por exemplo, como tirar sangue de dentro das unhas. Mas, no geral, eu achei bem diferente do Clube da Luta. Achei bem legal. No caso, o personagem principal desse livro se chama Tender Benson. E ele é o último sobrevivente de uma seita religiosa em que todo mundo se suicidou em busca da libertação. Inclusive toda a família dele. E ele sobreviveu porque quando as crianças, os filhos das famílias dessa comunidade, né, que vivia isolada dessa seita, quando eles completam 17 anos, eles são mandados para o mundo para trabalhar. No caso, para o mundo é a sociedade normal em que a gente vive. E aí, nessa sociedade, eles são mandados para exercer funções que seriam empregos temporários para a maioria das pessoas, mas para eles são empregos que eles vão ficar a vida inteira, de empregados domésticos ou de jardinagem, serviços mais humildes, vamos dizer assim. E aí, quando acontece desse momento de libertação lá dessa seita, ele tá no mundo exterior, vivendo o trabalho normal dele, que é basicamente em troca de uma hora de comida, porque o salário dele é mandado para essa comunidade religiosa. Meio que essas pessoas que foram mandadas para o mundo de fora, elas são a base financeira dessa seita, dessa comunidade. E ele não teve coragem de se matar quando houve esse momento de libertação dessas pessoas. Assim como alguns outros sobreviventes. Inclusive o governo estava ficando de olho neles, para cuidar de que eles não se suicidassem por conta dessa crença, né, que na verdade era uma grande mentira que foi descoberta. O que eu achei interessante nessa parte da história é que esses sobreviventes, eles não sentem alegria quando eles se encontram de estarem vivos. Eles sentem vergonha, porque eles não tiveram coragem de se jogar na libertação, em outras palavras. E aí o livro começa porque o Tender Benson sequestrou um avião, e esse avião tá caindo e ele vai morrer junto com o avião, né, caindo. E é nesse momento de queda do avião em que ele aproveita para contar a história dele e explicar como foi que ele foi parar naquele momento da vida dele. E o livro segue essa linha cronológica, tanto que os capítulos, eles são... a contagem dos capítulos é de trás pra frente, não começa tipo 1, 2, 3, começa de, sei lá, 49, 48, 47, vai descendo. Da mesma forma que as páginas do livro físico. Eu não tive como ver esse detalhe porque no Kindle a leitura é feita por porcentagem, não por número de páginas, né? Mas enfim, aí tem um momento em que esse personagem, que é uma pessoa super reprimida, ele inclusive é virgem, porque ele não pode fazer sexo. Ele conhece uma outra personagem chamada Fertility Hollis, que eu achei ela super engraçada e super bizarra também, como todos os personagens do Chuck Palahniuk basicamente são. Inclusive, ela me lembrou um pouquinho a Marla Singer, que é a outra personagem de O Clube da Luta. Elas têm algumas semelhanças, assim, sabe? Mais, inclusive, do que o personagem principal tem com o personagem principal de Clube da Luta. E essa personagem, ela prevê o futuro, mas aí ninguém acredita nela. Porque parece uma coisa bizarra. Eles preferem acreditar que ela é uma terrorista, que ela fala, ela vai lá e tenta fazer acontecer, tipo, tacar fogo nas lojas ou matar pessoas, do que acreditar que ela possa simplesmente prever o futuro, no meu caso. E o único que acredita nela é o Tender Benson. Inclusive, depois, no decorrer da história, ele acaba tirando proveito dessas previsões dela. Chega um momento no livro em que todo mundo que era sobrevivente da seita acabou se suicidando. Inclusive, eles têm uma desconfiança de que essas pessoas não se suicidaram, de que na verdade tem alguém ajudando a que elas cheguem na libertação por assassiná-las. E a pessoa, o assassino, no caso, ele finge que foi suicídio. Mas aí, como ainda não pegaram o assassino, ninguém tem como ter certeza se foi fingimento ou se foi realmente suicídio. O caso é que o Tender Benson acaba sendo o último sobrevivente.
Tipo, ele é a única pessoa dessa seita que tá viva. E ele acaba virando uma super celebridade, porque a mídia inteira tá em cima dele, querendo saber como que ele se sente, querendo saber o que ele vai fazer e etc. E pela criação dele, ele sempre teve ordens sobre tudo que ele ia fazer. Então ele se sente super incapaz de tomar decisões por conta própria, de fazer escolhas por conta própria. Ele depende inteiramente de que alguém esteja dando ordens pra ele. E nesse momento em que ele pode decidir o que ele vai fazer da vida dele, ele fica perdido. E aí ele aceita a orientação de um agente que está promovendo ele para que ele seja, sei lá, uma espécie de Edir Macedo. E aí ele vira um super líder religioso que prega contra tudo o que a equipe de redação dele escreve. Tudo que ele prega é um script que ele vai lendo e, enfim, as pessoas acabam gostando disso e acabam resolvendo segui-lo e ele fica super rico e, enfim. E aí chega um momento crucial do livro em que acontecem algumas coisas e ele precisa fugir. E nessa fuga, uma série de coisas acontecem e é quando chega o momento em que ele sequestra esse avião. E eu não vou contar mais do que isso, porque daí eu vou estar dando, tipo, muito mais spoiler do que eu já dei. Eu acho que eu não falei nada tão importante assim na história, nada que defina o desfecho da história. Tô deixando pra quem for ler o livro poder aproveitar um pouco melhor e ter algumas surpresas, vamos dizer assim. Mas eu achei o livro muito legal, eu adorei as coisas que ele critica na história, o modo como ele faz isso. E eu gostei do final, da mesma forma como eu gostei do final no Clube da Luta. Entendedores entenderão. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero que vocês gostem do livro, da minha indicação. O próximo livro que eu vou ler chama Monstros Invisíveis. Se eu gostar, eu também faço outra resenha. Enfim, é isso. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo e até o próximo.